O livro de Daniel de forma completa, e explicada por Renato J.R. de Aguiar. O livro de Daniel é um dos livros do Antigo Testamento da Bíblia e é composto por 12 capítulos. Ele conta a história de Daniel, um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia durante o exílio babilônico, por volta de 605 a.C. O livro é dividido em duas partes principais, as narrativas, capítulos 1 a 6, e as visões, capítulos 7 a 12. Parte 1, Narrativas, capítulos 1 a 6, Daniel na corte de Nabucodonosor, capítulo 1. O livro começa com Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, sendo levados para a Babilônia. Eles são treinados para servir na corte do rei Nabucodonosor, mas recusam-se a comer a comida e beber o vinho do rei, optando por uma dieta simples. Deus os abençoa e eles se destacam na corte. A estátua de ouro, capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho sobre uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Daniel interpreta o sonho como a sucessão de impérios, com a estátua representando os reinos mundiais. A fornalha ardente, capítulo 3, Daniel e seus amigos se recusam a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor ergueu. Eles são lançados em uma fornalha ardente, mas são protegidos por Deus. A loucura de Nabucodonosor, capítulo 4, Nabucodonosor tem outro sonho, no qual ele é transformado em um animal por 7 anos como punição por seu orgulho. Daniel interpreta o sonho e isso se cumpre. A escrita na parede, capítulo 5, ó filho de Nabucodonosor, Belsazar, faz um grande banquete e profana os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Uma mão escreve uma mensagem misteriosa na parede, que Daniel interpreta como o anúncio do juízo de Deus. Belsazar morre naquela mesma noite. Daniel na cova dos leões, capítulo 6, Dário, o medo, governa a Babilônia e é influenciado por conselheiros invejosos. Eles conseguem que um decreto seja emitido proibindo a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Daniel continua a orar a Deus e é jogado na cova dos leões, mas Deus o protege, e ele sai ileso. Parte 2, Visões, capítulos 7 a 12, Visão das 4 bestas, capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 bestas que representam reinos mundiais, semelhante à estátua de ouro do capítulo 2. Visão do Cordeiro e do Dragão, capítulo 8, Daniel tem uma visão do futuro conflito entre o bem e o mal, representado por um cordeiro e um dragão. A oração de Daniel, capítulo 9, Daniel ora a Deus e pede perdão pelos pecados de Israel. Ele também recebe uma visão profética do Messias. Visões finais, capítulos 10 a 12, Daniel recebe uma série de visões detalhadas sobre eventos futuros, incluindo a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos e o juízo final. O livro de Daniel é um livro profético que contém mensagens de esperança, encorajamento e fé em Deus, mesmo em tempos difíceis. Suas visões abrangem eventos históricos e também têm implicações escatológicas, relacionadas ao fim dos tempos. É um livro importante para compreender a história e a teologia do Antigo Testamento. Parte 1, Narrativas, capítulos 1 a 6, Daniel na corte de Nabucodonosor, capítulo 1. Nesse capítulo, Daniel e seus amigos se destacam por sua fidelidade a Deus, recusando-se a comprometer sua fé ao comer alimentos que violariam as leis dietéticas judaicas. Eles pedem uma dieta à base de vegetais e água, e Deus os abençoa com saúde e sabedoria, fazendo com que sejam mais saudáveis do que os outros jovens da corte. A estátua de ouro, capítulo 2, Nabucodonosor sonha com uma estátua impressionante e pede aos seus sábios que interpretem o sonho. Quando eles não conseguem, Daniel é chamado. E, por meio da revelação divina, ele interpreta o sonho como uma visão da história futura dos impérios, começando com a Babilônia, cabeça de ouro, e terminando com o reino de Deus, uma pedra que destrói a estátua. A fornalha ardente, capítulo 3. Este capítulo narra a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusam a adorar uma estátua de ouro construída por Nabucodonosor. Eles são lançados em uma fornalha ardente como punição, mas Deus envia um anjo para protegê-los, e eles saem ilesos.
A loucura de Nabucodonosor, capítulo 4. Ó rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador no qual é humilhado e enlouquecido por 7 anos. Daniel interpreta o sonho como um aviso de Deus contra o orgulho do rei. Após o cumprimento da profecia, Nabucodonosor reconhece a grandeza de Deus. A maiúsculo. Escrita na parede, capítulo 5. Neste capítulo, Belsazar, neto de Nabucodonosor, profana os utensílios sagrados do templo de Jerusalém durante um banquete. Uma mão escreve uma mensagem misteriosa na parede, que Daniel interpreta como o anúncio do juízo de Deus contra Belsazar. Naquela mesma noite, Belsazar é morto e Dário, o Medo, assume o controle da Babilônia. Daniel na cova dos leões, capítulo 6. Dário, o Medo, é enganado por seus conselheiros para emitir um decreto proibindo qualquer forma de oração a deuses ou homens, exceto ao rei. Daniel, contudo, continua a orar a Deus e é jogado na cova dos leões como punição. Deus envia um anjo para proteger Daniel, e ele sai ileso. Dário reconhece o poder de Deus e promove Daniel. Parte 2, Visões, capítulos 7 a 12, Visão das 4 bestas. Capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 bestas que representam 4 reinos mundiais sucessivos. A última besta é especialmente temível, simbolizando um império malévolo que será derrotado pelo Filho do Homem, uma figura messiânica que recebe a autoridade divina. Visão do Cordeiro e do Dragão, capítulo 8. Nesta visão, Daniel vê um carneiro e um bode que representam impérios posteriores, com o bode representando um líder arrogante e o carneiro sendo derrotado. Isso aponta para conflitos futuros e a importância de permanecer fiel a Deus. A oração de Daniel, capítulo 9. Daniel ora por perdão e compreensão das profecias. Ele recebe uma visão que inclui a previsão do Messias e a restauração de Jerusalém, mas também a chegada de um ungido que será morto. Visões finais, capítulos 10 a 12. Daniel tem visões adicionais que revelam detalhes sobre eventos futuros, incluindo conflitos entre reinos, a ressurreição dos mortos e o juízo final. O livro termina com uma ênfase na fidelidade a Deus, encorajando os leitores a permanecerem fiéis mesmo diante de dificuldades e tribulações. O livro de Daniel é um exemplo notável de profecia e é frequentemente estudado por sua visão do futuro e suas mensagens espirituais. Ele oferece perspectivas sobre a soberania de Deus, a importância da fidelidade e a promessa da vinda do Messias. Daniel na corte de Nabucodonosor, capítulo 1. A história de Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor é um exemplo de como eles mantiveram sua fé judaica em um ambiente estrangeiro hostil. A recusa deles em se contaminar com a comida e bebida do rei demonstra seu compromisso com a lei judaica e, ao mesmo tempo, Deus os abençoa com sabedoria e inteligência excepcionais. A estátua de ouro, capítulo 2. Esta visão da estátua é uma profecia poderosa que traça a ascensão e a queda de impérios mundiais, começando com a Babilônia e culminando no reino de Deus. O fato de Deus revelar essa visão a Daniel demonstra sua soberania sobre a história humana. A fornalha ardente, capítulo 3. A história dos amigos de Daniel na fornalha ardente ilustra a proteção divina em momentos de perseguição. Mesmo em face da morte iminente, eles se recusam a abandonar sua fé e são salvos miraculosamente por Deus. A loucura de Nabucodonosor, capítulo 4. O capítulo 4 destaca a soberba de Nabucodonosor e a punição divina que ele enfrenta. Sua transformação em um animal por 7 anos serve como um lembrete poderoso de que Deus governa sobre todos os reinos da terra e que ele humilha os orgulhosos. A escrita na parede, capítulo 5. A história de Belsazar e a mão escrevendo na parede enfatiza a justiça de Deus e sua disposição em julgar aqueles que desrespeitam suas coisas sagradas. O contraste entre a extravagância do banquete e a punição iminente destaca a importância da reverência a Deus. Daniel na cova dos leões, capítulo 6. A história da cova dos leões é um testemunho da fidelidade de Daniel e da proteção divina. Mesmo quando conspiram contra ele, Daniel continua a orar a Deus e é salvo de maneira milagrosa. Isso mostra como a fé em Deus pode superar as tramas humanas. Visão das 4 bestas, capítulo 7. A visão das 4 bestas.
expande a visão da estátua de ouro do capítulo 2 e fornece mais detalhes sobre os impérios mundiais que surgirão. O Filho do Homem é uma figura messiânica que desempenhará um papel crucial no julgamento e na vitória final do reino de Deus. Visão do Cordeiro e do Dragão, capítulo 8. Esta visão apresenta mais detalhes sobre conflitos futuros entre reinos e destaca a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e perseguições. A oração de Daniel, capítulo 9. A oração de Daniel é um dos momentos mais comoventes do livro, enquanto ele busca perdão pelos pecados de Israel e compreensão das profecias. A visão do Messias e a promessa de restauração para Jerusalém são aspectos cruciais dessa passagem. Visões finais, capítulos 10 a 12. As visões finais fornecem mais detalhes sobre eventos futuros, incluindo conflitos entre reinos, a ressurreição dos mortos e o juízo final. O livro termina com uma ênfase na fidelidade a Deus, lembrando-nos de que a confiança nele é fundamental para enfrentar os desafios do mundo. Em resumo, o livro de Daniel é uma obra rica em narrativas inspiradoras e profecias intrigantes que enfatizam a soberania de Deus, a fidelidade do seu povo e a promessa da vinda do Messias. Ele oferece lições intemporais sobre como viver uma vida piedosa em um mundo muitas vezes hostil à fé. A sabedoria e a fidelidade de Daniel e seus amigos. Um tema central no livro de Daniel é a sabedoria e a fidelidade de Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Mesmo em um ambiente estrangeiro, eles se mantiveram firmes em sua fé, recusando-se a comprometer suas convicções religiosas. Deus os abençoou abundantemente por sua fidelidade, tornando-os sábios e entendidos em todas as coisas. Profecias sobre o Messias. O livro de Daniel contém várias profecias messiânicas que são altamente significativas. O capítulo 9 inclui uma profecia que prediz o tempo exato da vinda do Messias. Essas profecias sobre o Messias desempenham um papel crucial na compreensão das Escrituras e da história da redenção. Visões escatológicas. O livro de Daniel também contém visões escatológicas, ou seja, visões sobre eventos futuros e o fim dos tempos. As visões das 4 bestas, o Filho do Homem e os conflitos entre reinos são todas profecias que têm implicações escatológicas significativas, fornecendo uma visão do plano de Deus para o futuro da humanidade. O poder de Deus em tempos de adversidade. As narrativas de Daniel, como a cova dos leões e a fornalha ardente, destacam o poder soberano de Deus em tempos de adversidade. Essas histórias mostram como Deus protege e livra seus servos fiéis, mesmo quando enfrentam circunstâncias impossíveis. A soberania de Deus sobre os impérios mundiais. O livro de Daniel enfatiza a soberania de Deus sobre os impérios mundiais. A interpretação da estátua de ouro e a visão das 4 bestas revelam que Deus está no controle da ascensão e queda dos reinos terrenos, e que seu plano soberano se desenrola ao longo da história. O chamado à fidelidade em tempos de perseguição. A vida de Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em tempos de perseguição e pressão para conformar-se ao mundo ao seu redor. Ele manteve sua fé inabalável, mesmo quando isso o colocava em perigo. Isso serve como um lembrete poderoso para os crentes de todas as épocas sobre a importância da fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias. Em resumo, o livro de Daniel é uma obra rica e multifacetada que aborda temas como fé, fidelidade, profecia, soberania divina e a vinda do Messias. Ele oferece lições atemporais para os leitores sobre como viver uma vida de integridade e confiança em Deus, independentemente dos desafios que enfrentam no mundo. É uma parte essencial da Escritura que continua a inspirar e edificar a fé das pessoas ao redor do mundo. Desafio cultural e identidade religiosa. Uma parte fundamental da narrativa inicial do livro é o choque cultural que Daniel e seus amigos enfrentam ao serem levados para a Babilônia. Eles são forçados a adotar nomes babilônicos e a assimilar-se à cultura local, mas recusam-se a comprometer sua identidade religiosa. Essa tensão entre a identidade religiosa e a cultura estrangeira é um tema importante, e a maneira como Daniel e seus amigos mantêm sua fé em meio a essa pressão cultural é inspiradora. A importância da oração e da intercessão. O livro de Daniel enfatiza repetidamente a importância da oração e da intercessão.
Daniel ora regularmente a Deus e, em várias ocasiões, intercede em nome de seu povo. Isso serve como um lembrete poderoso da necessidade de manter uma vida de oração constante e da influência que a oração pode ter nos eventos e circunstâncias da vida. A vindicação de Daniel e seus amigos. Ao longo do livro, vemos como a fidelidade de Daniel e seus amigos é recompensada e como Deus intervém para vindicá-los. Eles são protegidos na cova dos leões, são promovidos a posições de destaque na corte e recebem revelações divinas. Essa ênfase na justiça divina e na recompensa para os fiéis é um tema importante. A profundidade da profecia. O livro de Daniel contém algumas das profecias mais detalhadas e complexas da Bíblia. As visões de Daniel sobre os impérios mundiais, os eventos finais e a vinda do Messias são notáveis pela riqueza de detalhes. Isso demonstra a profundidade da compreensão de Deus sobre o curso da história e sua vontade de compartilhar essas revelações com seus servos fiéis. A esperança em tempos de adversidade. O livro de Daniel também oferece uma mensagem de esperança em tempos de adversidade. Mesmo em meio a perseguições, exílio e desafios, a confiança em Deus e a fé em suas promessas são fontes de força e esperança. Essa mensagem de esperança continua a ressoar com pessoas que enfrentam dificuldades em suas próprias vidas. Relevância contínua. O livro de Daniel tem uma relevância contínua, especialmente em tempos de incerteza e mudanças. Suas mensagens sobre a soberania de Deus, a fidelidade em face da adversidade e a esperança no futuro têm aplicação universal e inspiram muitos a permanecerem firmes em sua fé e confiança em Deus. Em resumo, o livro de Daniel é uma obra rica e diversificada que aborda uma série de temas importantes, desde questões culturais e identidade religiosa até a importância da oração, a justiça divina e a mensagem de esperança. É uma parte significativa da Bíblia que continua a influenciar e inspirar pessoas em todo o mundo. Chegamos ao fim de mais esse conteúdo. Agradeço por estar comigo até agora. Foi muito prazeroso e agradável ter a sua companhia. Caso tenha gostado, fique à vontade para entrar em nossa biblioteca e adquirir os nossos produtos ou ajude-nos com um Pix de qualquer valor para a seguinte chave: 12tribooficial@gmail.com. Obrigado e que o Eterno continue te abençoando.